Palmeiras para falar com o Plácido Berci e por aí o clima é outro, né, Plácido? Bem diferente do clima lá do Corinthians. Seja bem-vindo. É isso. Um abraço, Jodar, para todo mundo que está assistindo o GE. O elenco palmeirense se reapresentou hoje aqui na Academia de Futebol depois de 2 dias de folga, já em preparação para a final do Campeonato Paulista. Só que além da final do Paulistão, outro assunto que tem movimentado bastante o Palmeiras é a luta do clube contra o racismo na América do Sul. Na última segunda-feira, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, foi questionado sobre a possibilidade de uma Libertadores sem times brasileiros. Ele disse que isso seria impossível, assim como seria impossível o Tarzan sem a Chita. Na história ficcional, Chita é um chimpanzé. Ontem, a Leila Pereira, em contato com o GE. Globo, disse que ao ver o vídeo da declaração, pensou que tivesse sido manipulado por inteligência artificial, mas que pensando bem, nem a IA seria capaz de uma fala tão desastrosa. Né, Plácido? E a Leila, que nem mesmo foi lá para boicotar justamente a inação da Confederação Sul-Americana, mas o Palmeiras mandou um representante, ele bateu de frente com o pessoal, não foi? Foi o vice-presidente Paulo Buozzi, que foi até Luque, no Paraguai, para o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Lembrando que todo esse episódio entre Palmeiras e Conmebol começou com um caso de racismo envolvendo o atacante Luigi na Libertadores Sub-20, no jogo contra o Cerro Porteño. E aí, nesse evento de segunda-feira, o Paulo Buozzi conversou com o presidente Raul Zapag. Vamos ver o vídeo. Agora, nós temos junto o papel, sabe qual é? Acabar com esse crime, com essa chaga que existe na sociedade. Estamos juntos na hoja de ruta para lograr isso. Claro. Agora, não adianta a gente só falar. Puede falar para a presidenta Leila quando eu reciba ela como uma reina. Como tem que ser. Mas não é só ela que nós temos que tratar. Não, já sei. Nós temos que tratar Mas aquelas pessoas que estão sofrendo racismo. Aquelas pessoas que estão sofrendo não podem sofrer mais. Nós temos que acabar com isso. Pois é. Plácido, obrigado. A gente vai se falando aí. E agora vamos com um recado aqui sobre o Campeonato Brasileiro, porque a CBF mudou 3 jogos da primeira rodada do Brasileirão. São Paulo e Sport vão se enfrentar no estádio do Morumbi às 6h30 da tarde do sábado, dia 29. E no dia seguinte tem Palmeiras e Botafogo às 4 da tarde. Pois é, minha querida Michele Janela, pois é, temos imagens para mostrar para vocês aí, porque os muros aqui do Allianz Parque, da bilheteria, eles foram pichados, mas agora já tá tudo pintadinho, ó. Márcio Luiz Gabriel já tá mostrando para vocês, já foi logo mostrando, olha só, já tá tudo pintado, passaram aqui uma tinta verde, tá tudo certo por aqui na bilheteria do Allianz Parque, mas antes tava assim, ó, mostra aí, diretor, por gentileza, mostra aí como é que tava o muro do Allianz Parque hoje pela manhã, e tava ali pichado com uma frase icônica. Olha lá, tem que ter raiva dessa P de Corinthians. Quem disse essa frase aí? Luiz Felipe Scolari, lá nos anos 2000, mais precisamente no ano de 2000. Semifinal da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras perde o primeiro jogo por 4-3, gol no finalzinho do Edilson. E aí no dia seguinte, na Academia de Futebol, aqui pertinho do Allianz Parque, que à época era o Palestra Itália, o Parque Antártica, o Luiz Felipe Scolari deu uma bronca geral nos atletas lá no vestiário e deixou a janelinha aberta ali da Academia de Futebol. Então os repórteres puderam escutar ele dizendo esta frase aí para os jogadores, entre outras coisas que ele também disse. E nessas imagens que vocês acompanharam aí, também tem ali uma outra mostrando 10% Filipão, que é segundo aí quem pichou aqui, o que os jogadores precisam dar em campo para conseguir essa classificação, aliás, para conseguir esse título diante do Corinthians lá na Neoquímica Arena, dizendo que agora é... Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Muita coisa aconteceu depois de ontem, depois desse sorteio aí dos grupos da Conmebol Libertadores. A primeira coisinha que a gente vai tratar aqui no programa é a participação do Paulo Buozzi, vice-presidente do Palmeiras, que esteve lá em Luque, lá no Paraguai, na sede da Conmebol, representando o Palmeiras. A presidente Leila Pereira não foi, em represália aí à punição branda que a Conmebol deu ao Cerro Porteño, no caso de racismo envolvendo o Luigi. Então o Paulo Buozzi estava lá e, como vocês comentaram aí, mais uma vez o Cerro Porteño está no grupo do Palmeiras na Conmebol Libertadores. Depois do sorteio, o Buozzi foi lá e conversou com o Raul Zapag, que é o presidente do Cerro Porteño, exatamente aí sobre essa questão toda envolvendo o racismo lá no Luigi e também que o clube precisa de alguma forma, o Cerro Porteño, punir, coibir esse tipo de situação dentro do próprio estádio. Então vamos ver aí e ouvir essa interação do Paulo Buozzi, vice aqui do Palmeiras, com o Raul Zapag e também alguns dirigentes lá do Cerro Porteño depois do sorteio lá em Luque. Pode rodar aí, diretor.
Nós não temos nada contra o Grêmio. Nós não temos nada contra o Grêmio. É o time que nós mais enfrentamos na história da Libertadores. Nada contra. Vocês vão ser muito bem tratados. Vocês vão ser muito bem tratados. Pode fechar comigo, tá? Agora nós temos junto o papel, sabe qual é? Acabar com esse crime, com essa chaga que existe na sociedade. Estamos juntos na hoja de ruta para lograr isso. Claro. Agora não adianta a gente só falar. Puede falar para la presidenta Leila cuando yo recibí a ella como una reina, como tiene que ser. Mas não é só ela que nós temos que tratar. Não, já sei. Nós temos que tratar mais aquelas pessoas que estão sofrendo racismo. Aquelas pessoas que estão sofrendo não podem sofrer mais. Temos que acabar com isso. Más racismo, como dijo el presidente, no vienen de fútbol. Mas o futebol é o exemplo, presidente. O futebol na América do Sul é muito importante. Se o futebol toma as atitudes, a gente muda a sociedade. Eu sei. Se não vem de lá para cima, a gente muda daqui para baixo. Nosotros no somos el ejemplo de racismo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem acontecido. É um problema de jogos. Mas só temos que mudar a sociedade. Vamos. Tá aí então a interação do Buozzi juntamente lá com o Raul Zapag, presidente do Cerro Porteño. E antes do sorteio, lá em Luque, lá no Paraguai, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, ele fez um pronunciamento ali muito bonito, dizendo que a Conmebol está aplicando sanções, está tentando coibir o racismo dentro dos estádios, dentro das competições que ela, a Conmebol, promove. Foi um discurso em português para falar, para dialogar mesmo com os clubes brasileiros, que são quem mais sofrem aí em relação ao racismo na Conmebol Libertadores, na própria Conmebol Sul-Americana também. Só que depois desse discurso que ele fez lá dentro do sorteio, dentro da sede da Conmebol, o Alejandro Domingues deu uma declaração bastante infeliz na saída do evento. Olha só a comparação que ele fez. Pode rodar. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. Tá então o Domingues falando aqui no Gazeta Esportivo, uma declaração bastante infeliz do presidente da Conmebol, daqui a pouquinho vocês vão comentar. Depois dessa declaração, ele foi para as redes sociais para pedir desculpas, numa nota oficial. Então vamos colocar na tela aí, diretor, por gentileza, o que disse o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol. Abre aspas para ele. Em relação a minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi respeito e inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo o meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação. Fecha aspas. Depois dessa nota aí do presidente Alejandro Domingues e também da fala dele, na saída lá do evento em Luque, no Paraguai, a presidente Leila Pereira do Palmeiras se manifestou. Abre aspas então para a presidente Leila aqui no Gazeta Esportiva. Quando vi a declaração do presidente Alejandro Domingues, confesso que custei a acreditar que ela fosse verdadeira. Achei até que pudesse ser um vídeo manipulado por inteligência artificial. Aliás, pensando bem, acho que nem mesmo a inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto essa. Fecha aspas. Inclusive, muitos dirigentes brasileiros custaram a acreditar nessa declaração que a gente acabou de ver aí do presidente Alejandro Domingues comparando o Brasil a um macaco. Então eu devolvo para vocês aí nos nossos estúdios para vocês poderem comentar toda essa situação. Daqui a pouquinho eu retorno direto aqui do Allianz Parque para a gente falar mais do Palmeiras. Michele. Cara, é inacreditável. Então, após a fala, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se mostrou perplexa com a associação feita pelo dirigente na entidade sul-americana. Quando vi a declaração do presidente Alejandro Domingues, confesso que custei a acreditar que ela fosse verdadeira. Achei até que pudesse ser um vídeo manipulado por inteligência artificial. Aliás, pensando bem, acho que nem mesmo a inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto esta. Declarou a mandatária alviverde, que ainda acrescentou: não é possível que mesmo após o caso de racismo, do qual os atletas do Palmeiras foram vítimas no Paraguai, o presidente da Conmebol faça uma comparação abominável como a que ele fez. Parece até uma provocação ao Palmeiras e aos demais clubes brasileiros.
Em nota assinada por 3 ministérios, o governo federal repudiou as declarações do presidente da Conmebol, afirmando que as declarações ocorrem em contexto em que as autoridades têm falhado em adotar providências efetivas para evitar atos de racismo, incluindo medidas para combater a impunidade e promover a responsabilização. Depois da repercussão, o presidente da Conmebol se desculpou em nota pela fala. Em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A fala polêmica aconteceu logo depois de um discurso em português feito pelo mandatário durante o sorteio com críticas ao racismo. Alejandro Domingues disse que convocou associações do continente em busca de ações, mas admitiu que as sanções não são suficientes. O racismo é um flagelo que não tem origem no futebol. Tem origem nas sociedades, mas afeta ao futebol. No começo do mês, o atacante do Palmeiras, Luigi, foi alvo de ataques racistas durante um jogo contra o Cerro Porteño no Paraguai pela Libertadores Sub-20. É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Depois do ocorrido no jogo Sub-20, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pediu a exclusão da equipe do Cerro Porteño e reclamou da falta de atitude da Conmebol. Em protesto, Leila não foi ao sorteio da Libertadores na segunda-feira, assim como Edinaldo Rodrigues. O presidente da CBF considerou a punição branda no caso e pediu respaldo da FIFA contra racismo. A Conmebol multou o clube paraguaio em $50 mil e determinou que a equipe jogasse o torneio com portões fechados. E o Sub-20 quase nem tem público. Naquela altura do campeonato não tinha público nenhum. Então isso é, desculpa, é uma punição ridícula. Ridícula, com um problema tão grave. Se a lágrima do Luigi ele não comove as pessoas, o que vai comover? Durante o sorteio na sede da Conmebol, no Paraguai, o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Boazzi, discutiu com o presidente do Cerro Porteño sobre racismo. Quando eu recebi ela como uma rainha, como tem que ser. Mas não é só ela que nós temos que tratar. Nós temos que tratar mais aquelas pessoas que estão sofrendo racismo. A comparação lamentável de Domingues após o sorteio se referia à manifestação da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que sugeriu que os times brasileiros se retirassem das competições da Conmebol após casos de racismo. Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, como a Conmebol não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que os clubes brasileiros representam para a Conmebol, por que não pensar em nós nos filiarmos à CONCACAF? Saímos da Conmebol e vamos para a CONCACAF. Os clubes brasileiros enfrentam ainda a intolerância de dirigentes de outras equipes sul-americanas. Em uma entrevista, o presidente do Peñarol, Inácio Ruglio, ironizou as denúncias de racismo feitas pelos brasileiros, considerando que aqui é crime, um drama. Ellos te matam, te hacen cualquier cosa, te liberan zona y después uno hace un gesto y es un drama ya. Un mínimo gesto, que não deveriam fazer, mas o mínimo gesto que se faz em Brasil é dramático. Na contramão do combate ao racismo e da busca por punições mais rigorosas, um diálogo tenso entre os vizinhos da América do Sul sobre uma luta que deveria ser de todos. Clubes do Uruguai enviaram uma reclamação à Conmebol contra atitudes de brasileiros. As equipes do país dizem que, além deles, argentinos e paraguaios não são bem tratados no Brasil e são vítimas de abusos de instituições brasileiras. Uma polêmica que vai muito além da postura da Conmebol e do futebol. Enquanto isso, declarações e ofensas se repetem pelos gramados sul-americanos, escancarando a dificuldade de entidades em combater a injúria racial. E faz muita gente esquecer que não existe taça mais importante que o combate ao racismo. Eu gosto muito que as pessoas se posicionem, que todo mundo fale sobre o assunto. É importante cada vez mais levantar essa bandeira contra o racismo, especialmente na nossa área, no mundo esportivo, no futebol. Agora que não pare por aí, não é? Porque daqui a 2, 3 dias já vem outro tema, esquecem, até que acontece mais um caso. E agora eu acho que é o momento de pegar pesado mesmo, porque o presidente da Conmebol deveria ter uma postura muito diferente e levar esse assunto como prioridade a sério, Ronaldo. Agora veio à tona, a gente viu quem é quem, né? Quem é o presidente realmente da Conmebol, porque por isso que eles não tomavam atitude
atitude, por isso que eles não faziam nada. Agora, eu estou aqui esperando a CBF ainda se manifestar. Estou esperando aqui o presidente da República também se manifestar, porque estão atacando o país dessa forma. Dizendo que aqui não tem lei, dizendo que aqui está tudo certo. Até o vice-presidente aí do time aí da Venezuela aí falando um monte de besteira e sendo indagado aí, ele achando que é normal. Quer dizer, tem gente que acha que não é normal, como não é normal. Então os deputados estão certos de entrar com um requerimento, uma representação. Tem que fazer isso mesmo. Se ninguém se manifesta, tem gente que está sentindo essa dor, sim. Então quem está sentindo, tem que ir para cima, porque tem muita gente olhando só. E está na hora de bater nesse cidadão aí, ó. Está na hora de bater nele porque ele não fez nada. Quando tudo isso aconteceu, ele se omitiu. Depois veio com uma brincadeirinha, palavrinhas, que para ele está tudo bem. Não está tudo bem. Tem que realmente ter essa paralisação e ir para cima desse cidadão e tirar ele do cargo. Bom, vamos aqui acompanhar o que a Leila Pereira disse, porque ela, sim, ela bateu forte, ela não está nem aí. Olha só, quando vi a declaração do presidente Alejandro Domingues, confesso que custei acreditar que ela fosse verdadeira. Achei até que pudesse ser um vídeo manipulado por inteligência artificial. Aliás, pensando bem, acho que nem mesmo a inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto esta. Não é possível que, mesmo após o caso de racismo, do qual os atletas do Palmeiras foram vítimas no Paraguai, o presidente da Conmebol faça uma comparação abominável como a que ele fez. Parece até uma provocação ao Palmeiras e aos demais clubes brasileiros. Continua, não parou por aí. Olha o que a Leila ainda disse. A declaração do presidente Alejandro demonstra, mais uma vez, a dificuldade da Conmebol em compreender o que é racismo. Se as pessoas que comandam o futebol sul-americano nem sequer sabem o que é racismo, como serão capazes de combatê-lo? O Palmeiras, juntamente com a Libra e a LFU, enviou uma carta à FIFA pedindo providências e apontando a necessidade de penas mais rigorosas em episódios de racismo no futebol. Seguiremos fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para combater este crime, mas precisamos da ajuda de todos. Os clubes brasileiros são responsáveis pela grande maioria das receitas geradas pela Conmebol e juntos têm de se impor para cobrar a aplicação de penas exemplares em casos de racismo. Repito, a impunidade é a semente do próximo crime. Agora sobre uma notícia que surgiu na semana passada que envolve o Palmeiras. Juninho Capixaba pode ser trocado pelo lateral esquerdo Vanderlan. Entrei em contato com uma pessoa importante de um desses clubes, ela pediu para que eu não identificasse e ela assegurou que no mês de janeiro existiram conversas entre Palmeiras e Red Bull Bragantino por uma troca. Vanderlan iria para o Red Bull Bragantino, Juninho Capixaba ficaria no Palmeiras, ambos por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra estabelecida nos contratos. Juninho mais velho que o Vanderlan, 27 anos, o lateral esquerdo do Palmeiras tem 22. Pro Red Bull Bragantino seria um baita negócio. Você pega um jogador mais jovem, com potencial de venda para o exterior e se livra de um atleta que já viveu bons momentos no Red Bull Bragantino, mas que tem um dia a dia bem complicado. Juninho Capixaba, daqueles que quer se impor a todo custo, que já arranjou algumas desavenças até com diretoria, não seria uma saída triste ou lamentável por parte do Red Bull Bragantino. Mas, no fim das contas, por opção do Palmeiras, o negócio acabou melando. E já nem se fala sobre essa alternativa há algumas semanas, acordo que não tem mais chance de acontecer. Red Bull Bragantino e Palmeiras têm feito uma série de negociações. O John foi comprado do Red Bull Bragantino pelo Red Bull Bragantino junto ao Palmeiras e vai muito bem ao camisa 10, mas recentemente o Fabinho foi adquirido em definitivo pelo Red Bull junto ao Palmeiras, 2,5 milhões de euros por 50%, enquanto o Palmeiras comprou Lucas Evangelista do Red Bull por 4 milhões de euros. Família Palmeiras, então vamos lá, vamos ficar sabendo de tudo que rola no mundo Palmeiras, comentar um pouquinho aqui sobre as principais informações que temos no dia de hoje. A gente já começa aqui trazendo informação, a respeito da nova data para a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, o jogo estava marcado para sábado, dia 29, às 4h30 da tarde, aqui mesmo no Allianz Parque. Então, se você estava se programando para estar nesse jogo, você, seus filhos, sua família, é necessário você programar novamente, aí você realizar algumas modificações na sua agenda, porque o jogo será no domingo, dia 30,
às 4 horas da tarde, também aqui no Allianz Parque. Por que essa mudança? Porque o Palmeiras tem uma final a ser disputada na semana que vem contra o Corinthians no dia 27, e aí teria somente 2 dias, né, separando as datas dos jogos. Então o Palmeiras jogará na quinta-feira contra o Corinthians e jogaria ao sábado contra o Botafogo também. Dessa maneira, o jogo do Palmeiras foi adiado para o domingo, para que o time tenha pelo menos um dia a mais aí de recuperação, o que acredita-se ser o ideal, né, para que seja disputada uma nova partida de futebol, que tenha pelo menos 2 dias aí para que os jogadores possam se preparar para essa nova partida, e se Deus quiser chegaremos nesse jogo contra o Botafogo como tetracampeões do Campeonato Paulista. Mas antes da gente falar aqui do Campeonato Paulista, eu tenho uma outra novidade para vocês. Tem dinheiro entrando no caixa, como eu falei. Palmeiras fechou mais um patrocínio. Há algumas semanas nós havíamos, né, notificado aqui. E é por isso que eu falo, família. Se você não é inscrito, se inscreve. Você fica sabendo sempre das notícias em primeira mão. Dessa vez o Palmeiras está certo. Nós havíamos aqui noticiado que o Palmeiras tinha negociações em andamento com a Fictor, uma empresa do agronegócio. Tinha interesse em patrocinar o Verdão e agora o acordo está fechado. Um acordo por 3 temporadas pela bagatela de 25 milhões de reais por temporada. A Fictor a Fictor será a nova patrocinadora do Verdão e estampará as costas da camisa do Palmeiras, tá bom, família? Dito isso, Palmeiras alcança aí aquela meta estimada em patrocínios, né? No ano passado, o Palmeiras recebia da Crefisa e da FAM aproximadamente 80 milhões de reais. E para esse ano, somente da Sporting Bet, nós temos fixos 100 milhões de reais. Temos os 8 milhões de reais também, aproximadamente, ali que são pagos pela Uniaselv para estampar os shorts do Verdão. Nós temos aí os 11 milhões da Sil, fios e cabos elétricos, né? E agora com os 25 milhões da Fictor, a gente chega em aproximadamente 144 milhões fixos por temporada, tendo ainda a possibilidade de negociação da Omoplata, que, como eu já noticiei para vocês aqui também, a gente está em conversas, né, em negociações aí com uma montadora, né? E aí existem boatos, né, que falam que é a BYD, que é a Volkswagen, enfim. Em todo caso, o Palmeiras negocia com uma montadora para assumir aí a omoplata da camisa alviverde. Então a gente deve ter ainda um patrocínio e elevar ainda mais a entrada financeira do clube, né? O Palmeiras tinha uma meta aí de aproximadamente 130 a 135 milhões de reais em patrocínios fixos, e a gente deve alcançar aí facilmente os 150 milhões de reais de forma fixa, levando em consideração que existe premiação em caso de títulos, e a gente espera que seja um ano repleto aí de muitas premiações e que inicie na semana que vem contra o Corinthians, porque é jogo da guerra, é jogo da vida, é guerra, é deixar tudo dentro de campo. E aí a gente comenta aqui rapidinho do clássico para eu trazer mais informações para vocês. O Palmeiras já iniciou a preparação, né? De fato, o Palmeiras segue uma preparação para o clássico sem que tenha todos os seus jogadores à disposição. Isso porque, né, 5 dos titulares estão em suas seleções. São eles Estevão, Facundo Torres, Richard Rios, Piquerez, Emiliano Martinez, e aí a gente tem o Gustavo Gomes lesionado, né? Por isso que não está na seleção do Paraguai. Então a gente tem essa dificuldade, família, de se preparar para um jogo tão decisivo sem que tenhamos tempo de treino, né? E não sei o que passa pela cabeça do Abel, se existe alguma probabilidade de mudança na escalação, mas acredito eu que, levando em consideração que não haverá tempo para treino, eu não acredito que o time deve ser tão diferente do time escalado contra o Corinthians. Não sei se isso é bom ou ruim, então comenta aqui embaixo o que vocês acham que o Palmeiras poderia fazer diferente para que a gente conquiste esse título na próxima semana. Comenta aqui, vamos conversar, vamos interagir aqui nos comentários, mas basicamente o Palmeiras já iniciou seu processo de preparação e, se Deus quiser, tudo dará certo e sairemos com a vitória, né? Também comentamos aqui no nosso vídeo de ontem, então se você não assistiu, corre lá para assistir o vídeo de ontem. O Palmeiras tem um esquema aí certinho para que os jogadores eles não percam essa partida. Se tudo der certo, o Palmeiras deve contar aí com jogadores que estarão na seleção até a próxima terça-feira para a final contra o Corinthians. Isso não deve trazer muitos impactos para nós, família. Um outro ponto aqui que a gente precisa comentar um pouco é sobre esse mercado da bola, né? Porque o mercado externo, né, o mercado para a Europa, ele fechou. Porém, o Palmeiras tem um interesse aí num lateral esquerdo chamado Mauro Júnior. Não sei quantos de vocês conhecem, mas o Mauro Júnior é um lateral de destaque, joga no PSV, né? E ele tem contrato até o meio do ano no PSV. Na verdade, até o final do ano. A partir do meio do ano, ele poderia assinar um pré-contrato com algum outro clube. E foi, inclusive, né, noticiado, aí a
gente viu aí saindo na mídia que o Mauro Júnior, ele tá seguindo alguns jogadores do Verdão, tá seguindo, né, o Léo Holanda, que é um dos responsáveis aí pelas negociações recentes do clube. Então, assim, a gente acaba confiando que conversas estão existindo para a contratação desse jogador. Para a temporada atual, para esse momento agora, né, eu já noticiei aqui para vocês do interesse do Palmeiras no Juninho Capixaba, né, do Red Bull Bragantino, e também no Rubens, do Atlético Mineiro, tá? Então, a princípio, não temos muitas novidades a respeito dessas negociações. Segue o interesse, à medida que a gente for vendo avanço nas negociações, nós trazemos as informações aqui para que vocês fiquem por dentro de tudo, família. Então, o Palmeiras hoje tem aí um grande desafio pela frente, que é a partida contra o Corinthians. E olha só pra gente deixar aquele gostinho especial, né? A gente já acredita muito que o Palmeiras pode reverter o placar contra o Corinthians na semana que vem. E aí a gente traz um gostinho especial aqui, falando um pouquinho do que aconteceu em 2018, né? Quem estava lá no Allianz sabe, eu estava, foi um jogo triste, aquele jogo tão polêmico do Dudu, que teve a intervenção, o árbitro voltou pênalti e tudo mais. Aquele jogo a gente ganhou o jogo de ida lá no Itaquerão que é nossa casa, estamos acostumados a ganhar lá, e o Corinthians ganhou de 1-0 na volta. Nos pênaltis nós saímos ali daquela final sem o título, porém o jogo virou, meus amigos, e agora a gente tem a oportunidade de ser campeão na casa dos caras, e eu espero que o time saiba disso, que o time entenda o que é ser campeão em cima do Corinthians, na casa do Corinthians. Isso ficará marcado para a história, família, o tetracampeonato do Campeonato Paulista em cima dos nossos 3 rivais, ganhando de virada, né? Perdendo o primeiro jogo e ganhando o segundo jogo e garantindo o título. Os jogadores, eles têm